E se eu te dissesse que existem evidências históricas, bíblicas e até reconhecidas por críticos que apontam para um dos eventos mais impactantes da história, a ressurreição de Jesus? Mas será que isso é apenas fé? Ou existe algo mais profundo por trás dessa história? Hoje, você vai descobrir evidências que podem mudar completamente a forma como você vê tudo. A Bíblia afirma que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas o mais interessante é que essa crença não se baseia apenas em um único argumento. Ela é sustentada por um conjunto de evidências, algumas diretas, outras indiretas, que, juntas, formam um caso impressionante. 1. A transformação de Paulo. Antes de se tornar um dos maiores líderes do cristianismo, Paulo era um perseguidor brutal dos cristãos. Ele prendia, torturava e aprovava execuções. Mas algo aconteceu. De repente, ele se transforma completamente, passando a pregar exatamente aquilo que antes combatia. E não só isso, ele sofre perseguições, prisões, torturas, e ainda assim permanece firme até a morte. A grande pergunta é: o que poderia causar uma mudança tão radical? Segundo o próprio Paulo, ele viu Jesus ressuscitado. 2. A mudança dos discípulos. No momento da crucificação, os discípulos estavam com medo. Eles fugiram, se esconderam, negaram Jesus. Mas poucas semanas depois, esses mesmos homens estavam pregando publicamente, enfrentando autoridades e arriscando suas próprias vidas. O que mudou? Eles afirmavam ter visto Jesus vivo novamente. E muitos deles morreram defendendo essa convicção. 3. O túmulo vazio. Jesus foi enterrado em um túmulo conhecido, guardado por soldados e selado. Mas no terceiro dia, o túmulo estava vazio. E aqui está um detalhe interessante. Nem mesmo os inimigos de Jesus negaram isso. Ao invés disso, criaram explicações alternativas, como a ideia de que o corpo teria sido roubado. Isso fortalece um princípio histórico importante. Quando até os opositores confirmam um fato, ele ganha ainda mais credibilidade. 4. O nascimento da Igreja. Pense nisso. Como um movimento baseado em um homem executado poderia crescer tão rapidamente? Ainda mais no mesmo lugar onde ele foi morto. A mensagem central dos primeiros cristãos era clara: Jesus ressuscitou. Se isso fosse falso, bastaria mostrar o corpo. Mas isso nunca aconteceu. E o resultado? O cristianismo se espalhou pelo mundo. 5. Os fatos mínimos aceitos até por críticos. Mesmo estudiosos céticos concordam com alguns pontos históricos. Jesus morreu crucificado. Foi sepultado. O túmulo foi encontrado vazio. Seus seguidores acreditavam ter visto Jesus vivo. Eles foram transformados radicalmente. A questão não é se esses fatos aconteceram, mas qual explicação consegue reunir todos eles de forma coerente. E, segundo o argumento apresentado, a ressurreição é a única que se encaixa completamente. 6. A evidência mais pessoal. Além das evidências históricas, existe também uma evidência subjetiva. Milhões de pessoas ao longo da história relatam mudanças profundas de vida após crerem em Jesus. Mudança de valores, propósito, identidade. Para muitos, isso é uma prova viva de que ele continua atuando. Conclusão impactante. Se Jesus realmente ressuscitou, então isso muda tudo. Não é apenas uma história antiga. É uma verdade com implicações eternas. Agora a pergunta não é mais: isso aconteceu? Mas sim: o que você vai fazer com isso? Se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com alguém. Não se esquece de se inscrever no canal. E me diz nos comentários: você acredita que a ressurreição realmente aconteceu?